Momento Catequético com Dom Paulo César Costa. Amados e amadas de Deus, estamos vivendo esta quarta-feira da 14ª semana do Tempo Comum, dia 11 de julho, dia em que celebramos São Bento. São Bento é pai do que nós chamamos o monaquismo ocidental. São Bento nasceu em Núrcia, na Úmbria, Itália, por volta do ano 480. Estudou em Roma, começou a praticar a vida eremítica em Subiaco, onde reuniu um grupo de discípulos, indo mais tarde para Monte Cassino. Aí fundou um célebre mosteiro e escreveu a regra que difundiu em todos os países e lhe valeu o título de patriarca do monaquismo ocidental. Morreu em 21 de março de 547. E nesse contexto ouvimos um texto tirado do Evangelho de São Mateus, capítulo 10, versículos de 1 a 7. Naquele tempo, Jesus chamou os 12 discípulos e deu-lhes poder para expulsar os espíritos maus e para curarem todo tipo de doença e enfermidade. Amados e amadas de Deus, se percebermos bem, Jesus dá aos discípulos o poder que ele tem. É claro que o poder de Jesus vai além aqui do poder de expulsar os espíritos maus e de curar todo tipo de enfermidade. Mas são expressões para dizer que Jesus dá aos discípulos aquilo que ele recebeu. O discípulo é aquele que deve continuar a missão do Mestre. E agora São Mateus traz então o nome dos 12 apóstolos. Estes são os nomes dos 12 apóstolos. Primeiro Simão, chamado Pedro, e André seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João, Filipe, Bartolomeu, Tomé e Mateus, o cobrador de impostos, Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu, Simão, os zelotas, e Judas Iscariotes, que foi o traidor de Jesus. Amados e amadas de Deus, esta lista não é sem significado. Jesus aqui constitui 12 apóstolos. 12 relembra lá o Israel das origens, que era fundado também sobre 12 tribos. Aqui se manifesta com clareza a consciência que Jesus tem de que ele é aquele que deve fundar o novo Israel, o Israel escatológico, a igreja. O Israel antigo era fundado sobre 12 tribos. Também o novo Israel, ele deve ser fundado sobre 12 apóstolos. O Apocalipse relembrará esta realidade. São as 12 colunas da igreja, 12 colunas que nos transmitiram a fé, 12 colunas que nos transmitiram tudo aquilo que receberam do Senhor. São os 12 apóstolos. A igreja provém dos apóstolos, a nossa fé provém dos apóstolos. Tudo aquilo que nós temos, nós recebemos dos apóstolos. Os sacramentos provêm de Jesus através dos apóstolos. Os grandes bens da igreja provêm dos apóstolos. É a apostolicidade da nossa fé. Então, a importância dos 12 apóstolos, que não são nomes aleatórios, nomes escolhidos por Jesus, como vai dizer São Marcos, Jesus os tinha no coração, Jesus gritou o nome de cada um deles e eles foram para estarem com Jesus e para serem enviados a pregar. E continua o texto do Evangelho. Jesus enviou esses 12 com as seguintes recomendações: não deveis ir aonde moram os pagãos, nem entrar nas cidades dos samaritanos, e de antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. Os apóstolos que devem ir às ovelhas perdidas da casa de Israel. É claro que o Israel foi tomando um outro nome. O Israel hoje é a igreja. O Israel já no tempo apostólico foi se dilatando e a missão de Jesus foi se manifestando como uma missão universal. O Israel hoje somos todos nós, somos cada um de nós que cremos em Jesus. E quando o texto diz aqui as ovelhas perdidas da casa de Israel, as ovelhas perdidas da casa de Israel relembram para nós todos aqueles que são batizados e que se afastaram da igreja e que devem ser objeto hoje da nossa missão, do nosso ardor missionário, a missão que nós temos hoje de reevangelizar os
batizados. E o evangelho termina: em vosso caminho anunciai, o reino dos céus está próximo. Quer dizer, o reino dos céus está chegando, e o reino de Deus está chegando, estava chegando em Jesus de Nazaré. O reino de Deus está presente e atuante no nosso meio. Então, celebrando São Bento, que foi esse grande seguidor de Jesus Cristo, peçamos a graça hoje também de um ardor missionário, peçamos a graça hoje de, levando adiante a missão dos apóstolos, a anunciarmos o reino de Deus a todos aqueles e aquelas, a anunciarmos o evangelho de Jesus Cristo a todos aqueles e aquelas que precisam de novo de ouvir o anúncio da salvação. Acesse o nosso site diocesesaocarlos.org.br.